Então, estamos aqui com a profissional Estela, de Sorocaba. É uma honra fazer esse vídeo com você. Muito obrigada por seu tempo, abriu aí a agenda para falar com o nosso público. Então, muito bem-vinda e gratidão. Sou eu que agradeço. Que bom que você parou aí um pouquinho. E eu gosto, a gente se aproxima aqui, vou saber de algumas questões também que eu não sei, e vai ser bem interessante fazer esse vídeo. Primeiro, eu queria saber como é que você me encontrou. Como é que você encontrou o diagnóstico de ouro, a Raquel? Como é que você me achou nesse marzão aí? Você vai achar diferente, mas é verdade. Assim, eu comecei a fazer o curso de a especialização em acupuntura 2017. Não, 2015, 2017 eu já estava formada, então, aí à medida que fui conhecendo a medicina chinesa, fui me apaixonando, e aí fui buscar algumas coisas na internet. Encontrei você lá atrás, mas assim, como era, acho que estava muito além daquilo que eu estava começando a conhecer, eu não consegui criar aquele vínculo naquele momento. Então, fui criar depois. Você vê como que tudo vem na hora certa, né? Com certeza. Certo na hora errada não é certo. Então, aí depois que eu já estava formada, comecei a trabalhar, aí a gente encontra as dificuldades e sai à caça das soluções, né? Fui buscar e encontrei você. Porque mesmo eu trabalhando, eu sentia alguma dificuldade de ir além. Os meus pacientes tinham uma certa melhora, quando eu atendia, mas eu achava que a melhora tinha que ser maior. E aí eu comecei a buscar. Aí encontrei você, com essa paixão toda, esse brilho no olho. Aí meu coração vibrou, eu falei, é aqui que eu vou aportar. E aí você já estava com uma turma em andamento. Naquele momento, eu não tinha me programado para fazer o seu curso, porque eu conheci, assim, tipo, na última aula que estava encerrando já a semana, né? Então, a semana já ia começar o curso. Naquele momento, eu não tinha me programado financeiramente, mas eu prometi para mim mesma que aquilo era uma meta, que o próximo curso, com certeza, eu estaria dentro. E aí, nesse meio tempo, entre a abertura de um curso e de outro, eu consumi todos os seus vídeos no YouTube, os gratuitos todos, e aquilo foi dando aquela... Dizem que o melhor da festa é esperar por ela, né? Cada vídeo que eu assistia, eu falava, é aqui, eu tenho certeza, e a hora que abriu o seu curso, acho que, não sei se eu fui a primeira a fazer a matrícula, eu reservei uma grana, e falei, não, eu faço questão de comprar à vista esse curso, porque é tudo que eu estava precisando para alinhavar os meus conhecimentos, estava me pondo cada coisa no seu lugar. A sensação que eu tinha era assim que minha cabeça estava cheia de informações e que aquilo vinha como um cimento. Cada aula sua eu ia cimentando ali uma pecinha no meu quebra-cabeça e ali ia fazendo todo sentido. Estela, como você já tinha terminado a pós, aí você começou e qual foi a diferença em relação a isso que todo profissional de medicina chinesa busca tanto, né? Que é a síndrome. Como é que era o seu fechamento, essa ordem para se diagnosticar, a base de fisiologia? Você fechava a síndrome, você conseguia ver a causa aí de 2, 5 enfermidades? Hoje, como está esse processo na sua prática? O que você encontrou aí no diagnóstico em relação à causa das doenças, que é algo tão difícil para todos nós, né? E quando você encontra a metodologia, eu costumo dizer que com o diagnóstico de ouro, não existe mais doença com causa desconhecida. Né? A partir do momento que você segue a metodologia, você encontra. E isso está acontecendo, aconteceu, como é que foi para você? Sim, isso começou a acontecer quando eu comecei a ter essa visão de esses critérios, né? Não viajar tanto, ter o critério, a ordem, a ordem do diagnóstico,
as perguntas todas que eu precisava saber exatamente, porque eu não tinha alguns critérios. Eu perguntava algumas coisas e aí o paciente respondia. Às vezes ele viajava muito e eu me perdia nas respostas. Então, Uhum. as respostas que ele me dava, eu não sabia muito o que fazer com elas. Hoje não. Hoje eu limito bem a pergunta para ele me dar a resposta, para eu conseguir, com aquele feeling, identificar o que eu estou buscando, né? Uhum. Quem não sabe para onde está indo, qualquer caminho serve. Então, mas Com agora certeza. eu sei o que eu preciso ouvir dele. Ai, tem suor. Tá, suor em que parte do corpo? Sei identificar. Antes eu não sabia. Então, Entendi. E você percebeu isso assim na sua prática? Como estão seus pacientes? Como está o tempo que você se dedica? Porque o mais importante, assim, eu fico torcendo com esse crescimento do profissional, né? Como que está a sua prática, o resultado e o fechamento? Se você puder trazer algum caso aqui para a gente, que apresente esse fechamento em ordem, para que a gente perceba esse crescimento. O que você observa aí na sua prática, antes e depois do diagnóstico? hoje eu observo que eu consigo ser mais precisa, não perco tanto tempo, consigo trazer o paciente, consigo que ele confie mais em mim e ele me responda aquilo que eu estou buscando saber para poder ajudá-lo. É exatamente aquilo que você fala, e que ele me paga para ler nas entrelinhas o que ele não consegue verbalizar. Então, Uhum. visualizar o espírito, visualizar o perverso, o que ele está fazendo de errado, que às vezes ele não sabe o que é errado, né? Alimentação, eu peço para fazer um alimentar e na próxima consulta ele traz para eu visualizar onde está o errado ali. E muitas vezes a pessoa não sabe que está fazendo errado, ela acha que é o certo. E É. hoje, se visualizar, consigo mostrar para ele. Com relação a tempo de resposta do tratamento, eu consigo ter um tempo melhor. Então, eu faço ciclos, né, de 8 sessões, e a cada 8 sessões eu faço a reavaliação. E essa reavaliação eu faço eu reavaliando ele e ele se reavaliando. Então, eu comparo a anamnese, na primeira ficha de anamnese, as suas primeiras queixas foram essa. O que melhorou? Quantos por cento melhorou? Eu percebi tal, isso. E você, qual a sua percepção? Então, quando eu faço essa comparação, mesmo que ele não tenha percebido a melhora dele, hoje ele percebe. Geralmente, nessa última sessão do primeiro ciclo, né? Legal, ele se observar, né? Ele olha e fala, nossa, eu não tinha percebido isso, melhorei isso. Então, Interessante. E tem é algum quadro interessante. clínico aí de algum paciente, assim, que você tenha atendido com um quadro mais crônico ou alguma enfermidade mais grave que você possa trazer? Como é que você Tem, fechou esse diagnóstico? tem sim, E como é que você tem sim. usou a metodologia? O que eu achei interessante também, Raquel, é que assim, eu tenho alguns pacientes que de tempo em tempo eles vêm, depois eles acabam, por um motivo ou por outro, se afastando, depois eles voltam. Esse segundo momento que eu vejo como profissional, inclusive agora na época da pandemia, eu falei, eu tirei para focar e para estudar mais e para me melhorar e para melhorar o meu atendimento e os meus pacientes. E esses pacientes que retornam agora encontram uma outra profissional. Então é muito interessante, porque eles relatam isso. Muitos deles acabam virando amigos, né, da gente. E aí eles falam, nossa, mas que bacana essa questão, né, da alimentação, dessa outra pegada de massagem que eu não fazia, o tuinar. Então tem sido bem interessante. Você Bem, trabalhava com acupuntura somente? acupuntura, Pouca orientação, acupuntura como é? moxa, Moxa, ventosa, acupuntura, um tá. pouco de reto. Eu fui fazer um curso de fito, mas pela minha deficiência no diagnóstico, eu utilizei pouco. Hoje eu tenho consciência disso. E agora você usa o quê? Atualmente você usa o quê depois do programa? Agora eu uso com mais segurança.
a dietoterapia, que é a minha base, as agulhas, né, acupuntura, ventosa, moxa, e Tuinar. estou começando a tuinar. E eu estou fazendo o Qigong e muitas orientações, eu mando seus vídeos do Qigong, do estático, o Qigong do rim. O Ticum. Se eu não fazia nada de Ticum. Não, Qigong eu tive uma aula no meu curso, um professor veio e demonstrou, assim, apresentou a técnica, mas nada que me deixasse segura para que eu pudesse usar na minha prática. E agora Nossa, que uma aprendendo. maravilha, né? Que bom que você está fazendo Ticum, hein? Fazendo, orientando, modifica completamente a prática. É incrível, né? E Eu aí, estou fazendo Tai Chi Chuan, eu fazendo Tai Chi Chuan 3 vezes por semana, das 6 às 7 da manhã. ai, que bom. Aí você mudou, né? Que eu percebi muito com a faixa marrom que eu entrevistei a Suelen, nossa, um ano atrás ela estava segura, falante. Você também mudou muito, né, Estela? A gente, quando segue a medicina chinesa na íntegra, além de profissional, você mudou o pessoal, né? A medicina chinesa vem na vida da gente no momento certo mesmo, né? E ela vem transformando a gente para que a gente possa entrar, caminhar por esse caminho, pelo tal, né? É. Aí sabendo que você pode orientar, que você pode atuar no seu melhor. Porque se você não tiver no seu melhor, você se frustra, porque o paciente não consegue absorver esse melhor. E ele também fica meio perdido no caminho, né? É muito bom. A segurança muda, a disposição, a alegria, tudo muda. E como é que foi o seu paciente? Como é que você diagnosticou? Qual foi a enfermidade a nível diagnóstico ocidental que ele chegou, a idade? Vamos lá. Essa paciente chegou para mim por indicação de uma outra paciente, que é Uhum. e que já conhecia de tanto eu atender, eu vou atendendo e falando, e ela pergunta muito, a questão de urinar muitas vezes por dia. Então, quando Uhum. eu que essa moça estava assim, ela falou, opa, você está precisando de tratamento. Vai lá na minha terapeuta, que é minha amiga, deu a indicação e a moça veio. E Uhum. a queixa principal dela, ela tem 36 anos, é empresária. A queixa principal dela era cansaço, desânimo e muito medo. Ela tinha medo quando tocava o telefone. Ela tinha medo quando chegava uma mensagem no WhatsApp. Nossa. E aí ela chegou e eu fiz a primeira consulta dela. E 1 hora e meia de consulta, ela foi fazer xixi 3 vezes aqui no meu consultório, em 1 hora e meia. E aí a gente já começou a fazer o diagnóstico dela. Eu perguntei o início da queixa principal, ela referiu que há mais de 1 ano que ela estava sentindo isso, e nos últimos meses tinha piorado muito. A intensidade era 8, isso causava bastante desconforto nela. Os fatos relacionados ao início dos sintomas. Ela referiu uma sequência de fatos, separação, traição, ruptura de uma sociedade. Então, tinha uma sequência de fatos pessoais e profissionais que estavam deixando ela conhecida. E os sintomas eram acompanhados por palpitação, sudorese, tremor nas mãos e na boca. Nossa. Frequência. Aí ela olhou para mim, ela quase chorou. Ela fez assim, a frequência é todo dia, toda hora, porque o meu telefone toca toda hora. Mas quando o telefone toca, ela tem medo e, ao mesmo tempo, ela tem vontade de urinar? Não, a vontade de urinar é o dia todo. Quando o Várias telefone, vezes por dia. várias O vezes. Quando telefone toca, ela tem medo. E a o urina... telefone toca, ela sentia palpitação, Ah, sudorese nas mãos e tremor. Então, aí os tratamentos que ela já realizou. Com 15 anos, ela já teve uma síndrome do pânico, com 15 anos, logo que o pai faleceu. Ela estudava muito, muito, muito,
e ela tinha muita ligação com o pai quando morreu, né, eu acho que mexeu muito com ela, o pai sempre, quando ela era criança, a imagem que ela tem do pai é do pai falando que ela tinha que estudar, que ela tinha que trabalhar, que ela não podia depender de ninguém. Então, quando o pai morreu, ela sentiu que ela precisava provar para o pai. Ela ia fazer tudo o que ele pediu para ela. Então, com 15 anos, ela só estudava e começou a ficar agressiva, aí a família percebeu e levou no psiquiatra, e ela começou a fazer o tratamento, foi diagnosticado síndrome do pânico naquele momento. E o tratamento, ela tomou sertralina por mais de 1 ano, e depois, aos poucos, foi parando, né? Uhum. Dos antecedentes patológicos, essa síndrome do pânico, quando ela começou a se envolver, namorar um mocinho, ela sentia muita culpa, ela achava que enquanto ela estava namorando, ela perdia tempo, ela podia estar estudando. E ela sempre tinha a necessidade de tirar 10 em todas as matérias, e quando ela não tirava, ela se aborrecia demais. Enfim. Nossa, isso é muito forte, com 15 anos, né? Com 15 Muito anos. forte. Então, só para te interromper um pouquinho, isso aí foi a base, a raiz do diagnóstico dela. E aí você verificou ao longo da vida, podem ter aí 2, 3 síndromes conjuntas. Traz para mim o seu fechamento atual, tá? Porque eu já vi o que desencadeou. Vamos ver agora qual foi a sua síntese de diagnóstico. Aí você me diz por quê. Pode sintetizar a síndrome do desequilíbrio energético funcional. Não preciso os 7 pilares, não? Não, você vai dizer os 7 pilares, resume os 7 pilares de forma objetiva e fecha a síndrome. Só diz o tipo de suor, sede, fome, já fechado. Porque, assim, os 7 pilares são hoje, provavelmente diferente do início. Então, me dá o atual, e aí você fecha com a síndrome reunindo desde o início, tá? Pode falar os 7 aí de forma bem objetiva. Ela sente muito calor, mas ela sente os pés os pés são frios e suam bastante. Ela tem sudorese espontânea quando toca o telefone, e ela tem sudorese noturna. O local da sudorese é no peito e na palma das mãos. A sede é o dia todo, ela toma água o dia todo, e a água tem que ser bem gelada. Ela sente... A fome é normal, às vezes ela esquece de comer porque está trabalhando muito. Os hábitos intestinais é constipação, e é agravado no período quando antecede a menstruação. Logo depois que menstrua, aí solta, aí ela tem diarreia, mas normalmente, para poder ir ao banheiro cada 2 dias, ela toma lactobacilos. É polaciúria, né? Polaciúria e poliúria. Tem uma urina com volume grande e muitas vezes ao dia. Inclusive, à noite, ela referia que acordava 3 a 4 vezes para urinar à noite. Ela tem insônia, demora para pegar no sono, e quando pega, ainda tem que acordar para fazer xixi. Então, o sono deixa bem a desejar. O humor dela, ela é bem desconfiada, ela é apreensiva, irritada e controladora. Então, ela, a menarca com 14 anos, sem TPM, mas ela se referia que tinha muita tristeza e dor nos joelhos. E o fluxo é normal, ela refere que nos primeiros dias vem pouquinho e depois aumenta um pouquinho o fluxo. Com relação ao tórax, ela sente bastante dor no F14 e sente dor no estômago de vez em quando. Ela tem miopia, o cabelo é bem fino, a unha quebradiça. O pulso dela, quando eu toquei, como ela já fez várias sessões, né, o pulso variou de 62 até 75. Da rotina dela, daquele dia como que ela estava. A língua dela é edemaciada, tem pouca saburra, ela é de um vermelho mais escuro, puxando para o violáceo, tem petequias na ponta,
e na parte posterior é mais clara, a língua é mais clara na parte de rim, mais descorada. E na região lateral, que é onde é vesícula biliar e fígado, ela tem uma alteração de forma. Uhum. Tá aqui a língua, deixar aqui a língua para vocês observarem, né? Para ver exatamente o corpo todo. A língua é o mapa dos órgãos internos, mostrando aí toda essa desarmonia, ponta, fundo, lateral e corpo da língua. A ausência de sabor, a ausência dos líquidos. E aí, você seguiu bem os 7 pilares. Essa orientação dos 7 pilares é que muda o diagnóstico. Isso você fazia, não? Não. E se eu pegasse um paciente desse, eu que ficava com síndrome do pânico. Nossa, não. Você fechou na ordem certinha. Isso aí é que é o maior diamante do diagnóstico de ouro, né? Então, hoje você segue essa ordem em todo paciente. Você não conhecia essa ordem. Você não conhecia sede, suor, fome, com profundidade, essa metodologia. Até conhecia, mas na teoria. Porque não foi muito firme, entendeu? Na prática. Não foi muito firme na prática. Então, daí, o diagnóstico ocidental dela é ansiedade extrema, síndrome do pânico, insônia e gastrite. E o diagnóstico oriental, né, pela medicina chinesa. Só um pouquinho, Estela. Agora, olha só, desde os 15 anos até hoje, você falando aí da poliúria, né, que é aumento do volume da urina, a polaciúria, que é aumento da frequência, urina clara, o coração toca, o batimento cardíaco aumenta com o coração, com o telefone, o que ela passou com o pai, tudo, você vê exatamente o frio, o calor, o sangue sendo consumido, o frio aumentando no rim, as desarmonias chegando. Então, sintetiza isso para chegar na síndrome. Fala sobre isso, porque acho que isso é o que mais vai acrescentar o profissional hoje que trabalha com a medicina chinesa. O que aconteceu com ela para ela estar assim hoje, de acordo com o seu diagnóstico? Resume um pouquinho assim, sangue, energia, frio e calor. Dá para fazer? Eu diagnostiquei estagnação do Qi do fígado. Lá atrás. Desde lá de trás. Lá atrás. E foi o start para todas as outras síndromes que ela apresenta. Tá, a estagnação é o bloqueio da circulação do fígado a partir da parte emocional, deixou de... E sangue para os outros órgãos. Aí, pode continuar. Daí, gerou calor do coração, eu percebi calor do coração, deficiência do yang do baço, porque ela exerce uma atividade mental muito grande, ela negligencia na questão alimentar, tanto quanto na qualidade da alimentação. Calor no estômago, porque eu percebi um ataque horizontal aí, né? Madeira atacando terra, é a contradominância, né? Da madeira com a terra, e a deficiência do yang do rim, que o rim foi ficando frio, e o coração e o rim não se comunicam, né? Hoje tem uma desarmonia coração e rim, né? Encontrei nela o Xichen Buxiao. E o Gampi-Purran também. O Gampi-Purran também. Nossa, que interessante, síndrome bem combinada, hein? Super. 1, 2, 3, 4, e hoje ela tem 2 síndromes complexas, que é o Gampi-Purran, fígado atacando o baço estômago, e Xichen Buxiao, coração e rim não se comunicando. E aí, como é que, se você falar... Oi? Graças a Deus que ela me chegou no momento onde eu estou um pouco mais preparada para poder auxiliá-la, né? Você está preparada. Graças a Deus e a você, né? Que bom que você fez esse diagnóstico. A gente vai se abrindo, né? O caminho vai se abrindo. Muito interessante o diagnóstico dela. E aí, ó, desarmonia, coração e rim, se você fala isso, né? É bem tradicional, vem da medicina tradicional chinesa, da antiga, você fala isso. Desarmonia, coração e rim, a síndrome é vista assim pelos antigos, você já vê a pessoa na sua frente. Você já vê o paciente. Então, você está falando aí, eu estou vendo a paciente inquieta, ansiosa, sem segurança, sem vontade, quente em cima, frio embaixo,
calor não desce, isso acaba com a autoestima, e aí você já consegue compreender o corpo como um todo, né? Sim. E aí o tratamento foi bom? Ela fala muito rápido e pisca os olhos muito, 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 muito rápido. Tá? Não consegue ouvir, né? Bem. Não consegue ouvir. E o aí, espírito? Perdido, né? Consegue. Perdido. Dificuldade de ancorar, de estar presente, as emoções desgovernadas, né? Como é que foi seu tratamento? Foi bom? Faz 4 sessões já que eu tenho perguntado para ela trazer como dever de casa, para ela tentar lembrar o que é que ela gosta de fazer, o que é que dá prazer, o que faz com que ela fique feliz. Ela não conseguiu me responder ainda. Difícil, né? Bastante, mas isso ainda ela não conseguiu responder. Então, assim, o princípio de tratamento dela foi dispersar a energia do fígado, né? Limpar o calor de coração, tonificar o rim e tonificar o baço. Então, aí eu trabalhei, nesse primeiro momento, liberar o fígado com Tuiná no F14 e bexiga 18, acupuntura no F2 e F3. Limpar calor de coração, eu usei o bexiga 15, Tuiná, e o C3. Ela deu uma boa hora e eu fiz o Tuiná na face para ajudar ela a dormir melhor. A queixa principal, você tratou a queixa principal só para tomar cuidado assim com a quantidade de síndromes, que é o mais complicado para a medicina chinesa, foca na queixa principal, elimina a queixa principal e vem com o restante depois. Então, a queixa principal é o pânico ou a urina? A queixa principal é o pânico, mas eu avaliei que, como ela não conseguia dormir bem por conta da urina, ela não conseguia descansar a mente. Então, se eu descansasse a mente dela, se eu nutrisse o rim para que ela pudesse ter uma noite melhor de sono, ela ia no outro dia estar cada vez melhor. E aí, através da alimentação, isso foi melhorando. Você uniu as técnicas, né? Mais força, isso. Que bom. Porque eu precisava fazer ela dormir de qualquer maneira, né? Para ela poder. Então, aí eu precisei fazer ela parar de urinar, para que ela pudesse dormir. E ela, como é que foi o resultado do pânico? Tá melhor? Foi muito melhor, tá muito melhor. Ela chega hoje, ela tinha o pescoço vermelho, ela chega mais clarinha, ela ouve mais, ela refere que está dormindo melhor, às vezes acorda uma vez na noite, mas a maioria das noites ela não acorda. A frequência urinária? Diminuiu a frequência urinária, mesmo durante o dia, e a noturna de 3 a 4 foi para 1. Às vezes, sim, às vezes ela consegue dormir sem urinar nenhuma vez. E a ansiedade quando o telefone toca, o coração acelera? Sim, diminuiu, isso diminuiu muito. Hoje ela consegue lidar com as coisas, ela consegue resolver uma coisa de cada vez. Ela fazia atividade física, eu coloquei atividade física para amanhã, aí ela obedeceu. Ai, que bom, mudou os hábitos, né? A diferença mudou. Então você mudou o hábito e entrou com a dietética, passou o ticum do rim? Passei, mas ainda ela não fez, porque ela falou que ela faz outras atividades, ela medita, então aí eu deixei para ir aos poucos. Vai devagar. Nossa, mas muito interessante. O mais importante é que você focou e aí você vai, a cada consulta, vai liberando mais, vai diminuindo os sintomas. Sim. Então, a queixa principal, que é aumento da frequência urinária com pânico, você já combateu. Que aí, no caso, aí você elege uma, né? Mas eu entendi que você pegou o sono. E isso te deu... Como é que foi a sua satisfação aí, a sua realização? Conseguir concluir esse diagnóstico e ela melhorar, né? Foi muito bom, assim, me senti mais útil, e eu imagino a aflição da pessoa, né? A gente é empata, a gente se põe no lugar. Uma mulher super bonita, e eu falava para ela, tem que acalmar, vamos fazer devagarinho, não é tão fácil, estou aqui com você,
pode me chamar, você pode contar comigo. E ela foi se abrindo. Ela era uma pessoa muito desconfiada. A confiança é o básico, né? Para conseguir atender com firmeza, tem que confiar para o paciente poder se colocar e você enxergar o que está acontecendo, né? Nossa, parabéns, um caso bem intenso, obrigada, hein? Raquel. Muito bom mesmo. No Excelente começo, trabalho. ela ficava no consultório 1 hora, mas ela não conseguia desligar o celular e ela achava que todo mundo estava fazendo tudo errado lá fora. Ela achava que só ela que podia fazer, né? Uhum. Ela já chega e desliga o celular, porque eu falei para ela que eu quero que ela desligue. Então, aí ela fica aqui 1 hora na sessão e tudo bem. Ela se entregou. Eu acho o mais importante, ela, de alguma forma, ela confiou, ela viu que os resultados estavam vindo e ela confiou. E daqui para frente, eu acho que cada vez melhor, né? Claro. Que ela aderiu ao tratamento. Vai mudando também, né? Porque vai acalmando, vai se abrindo, porque não é fácil, uma pessoa tem que se fechar tanto para se defender da vida, para lutar. E agora é interessante da medicina chinesa que você trata as enfermidades crônicas, muda os sintomas e muda a pessoa como um todo, né? Porque os valores, a alegria, os princípios, vai tudo mudando quando a enfermidade vai reduzindo, né? Então, eu costumo dizer que nós formamos um novo ser humano com o tempo, né? E você está sentindo gratificante isso, né? Eu acho que isso aumenta também o nosso desejo de dedicação, a tua segurança. Restauração, né? Dá mais vontade de trabalhar. E você percebe isso em outros pacientes. Tem acontecido isso com você? Hoje você atende qualquer enfermidade crônica sem esse receio? Pode ir? Pode chegar vir, se eu precisar de ajuda, eu te chamo. Pode vir. Que bom, isso é muito bom. Trabalhar, aprender. Isso. E a Cláudia, né, que é a faixa preta, ela falou, nossa, Raquel, antes o paciente chegava com várias doenças, eu ficava... Será que eu vou dar conta? Hoje, qualquer enfermidade que o paciente chega, 1, 2 ou 10, eu sei que eu vou diagnosticar. Aquilo me chocou, assim, a segurança dela, porque essa abertura e firmeza para receber o paciente com qualquer doença, lógico, né? Se é cirúrgico, se é algo muito avançado, você indica um especialista, mas nas doenças crônicas em geral, asma, impotência, insônia, depressão, você receber e saber que você vai chegar na causa é algo transformador, né? Então, acho que a medicina chinesa está aí no nosso caminho para isso, para a gente diagnosticar qualquer enfermidade. Então, é uma grande alegria, uma satisfação enorme ver você assim se abrindo e tão forte. Lógico que é um processo, mas já está aberta a receber qualquer paciente. E está vendo, melhor forma para segurança é ver o resultado, né? Você está vendo o resultado e a medicina chinesa vai crescendo dentro de nós e vai sendo cada vez mais útil aí em Sorocaba. Parabéns, porque o adoecimento está acelerado, né? Então, essa condição de enxergar a causa e dar um caminho, né? Tratar com integridade, abrir o caminho do paciente, é uma missão linda. Pode contar comigo. É muito bom. E você, a cada dia... Hoje você está assim, trabalhar com a medicina chinesa para sempre, você encontrou, agora vai só aprofundar e não tem... Porque muita coisa aí para a gente ver, né? Você vai aumentando a vontade, né? Que você vê a complexidade do ser humano, aumenta o desejo também de aprender, né? Sim. E eu adoro estudar, assim, eu tenho o perfil de estudar para concurso, e hoje eu sei, nos períodos que eu estudei para concurso, como eu me esgotei, porque eu não tinha o conhecimento que eu tenho hoje, né? De descanso, de estudo, de trabalho, de alimentação, né? Então, o universo precisou me mostrar fisicamente, emocionalmente, para eu poder tratar o outro. Eu falo, eu estou me curando, me tratando, e eu consigo cada vez mais me aproximar do paciente. Então, quando eu vejo com a mente acelerada, eu já lembro de mim. Né? Está muito diferente teu rosto, assim, tá bonito, tá com uma
calma para falar, vê que está cuidada, né? Porque você olhou para você. Nós, terapeutas, né, a gente tem que olhar para a gente percebe do primeiro dia que eu te vi para hoje, assim, uma raiz mais forte, uma clareza, muito bonito isso, né? Que nós, terapeutas, esse cuidado muda a tua percepção para ser profissional, né? Muda. O caminho é longo, mas a gente precisa dar o primeiro passo só, né? Ver os motivos lá, que se a gente teve alguma enfermidade, alguma dor, algum vazio, você vê por quê e vai cuidando, né? Muito legal. Sim. A gente sempre... Por isso que a gente tem que se tratar, né? Para ver cada vez mais o nosso olhar vai ganhando aquela sutileza, a percepção. Os 2 médicos lá que você fala sempre, né? O Vu e o Li, é isso? Exatamente. Então, é um olhar, né? Baixar o ego. Espero trabalhar com integridade, com humildade, cada vez mais, e chegar até 90 anos atendendo com dignidade e ajudando o maior número de pessoas que o universo direcionar para os meus cuidados. Assim seja. Muito bom. E a gente vê, Estela, como está tudo interligado. Só para a gente finalizar, uma crise, né? Essa palavra eu não sei muito bem, porque para mim a crise é uma oportunidade, sempre foi. Nos maiores momentos de crise, eu sempre aproveitei de alguma forma, de acordo com o que eu aprendi com a medicina chinesa. E a crise financeira, moral, crise de valores, né? Muitos profissionais, como eu observo, os profissionais buscando ajuda, se colocando. E você atribui isso assim, hoje você se preocupa com o seu resultado financeiro, você se preocupa com alguma crise no seu consultório? Como é que você vê, para ver como está a sua segurança e para que outros profissionais possam ouvir como você enxerga essa questão do sucesso em relação à sua realização como profissional, com plenitude de espírito útil, até chegar ao resultado financeiro, porque a matéria ela é uma energia, né? E o dinheiro faz, dependendo como você use, tudo isso crescer com mais iluminação e com mais ética, né? Como que você vê a crise? Então, eu passei por alguns momentos difíceis, mas eu imaginei que, como eu tenho uma outra fonte de renda, que é o serviço público, então, quando o consultório estava mais necessitado, eu acabava tirando a renda que eu ganho no serviço público para cobrir aqui. Depois que comecei a trabalhar dessa maneira e que as coisas melhoraram, até brinco com você, Raquel, tu vou chegar atrasada na live, porque a maquininha está funcionando aqui. Aconteceu mais. Então, hoje, o consultório, graças a Deus ao universo, né, tem se sustentado. Que bom. E cada vez melhor, e eu tenho certeza que cada vez mais pacientes virão. Que bom, Estela. Oi? Tudo mudou. O meu posicionamento, inclusive com relação à parte financeira, mudou. Aquela live que você fez falando fez muito sentido para mim. Falando a respeito da gente ter segurança e poder cobrar o preço que é honrado pelo nosso trabalho digno, né? Isso. Feito para o paciente. E eu me sinto segura, esclareço como é a minha forma de trabalhar, não atendo mais assim, eu queria uma sessão para relaxar, não é mais a minha, não. Nossa, que bom! Venha tratar, estou aqui, vou utilizar em você tudo aquilo que eu aprendi e que eu acredito, mas uma sessão para relaxar, atendi, para ir fazer uma massagem para relaxar, a pegada é outra. Totalmente diferente. Você se posiciona diferente, você atrai público diferente e o resultado se torna diferente, né? É a tua segurança. Parabéns. Eu tive que buscar esse yang dentro de mim, porque eu sou meio fofa de vez em quando. Fui cavar esse yang e hoje eu consigo olhar nos olhos do paciente e falar: você quer se curar? E você quer, eu estou aqui para isso. Mas você tem que fazer o seu 100% do seu 50%, e eu vou fazer o meu.
Então, assim, tem sido muito esclarecedor, inclusive para o paciente. Nossa, que aula, Diferença. parabéns. Tá vendo? Muda dentro, né? Muda dentro e o resultado vem, o paciente paga com muita satisfação. Isso aí é um exemplo. Nós Sim. temos Yang, né? É só achar lá o caminho para trazer. Isso aí. A prosperidade vem, o resultado aumenta, porque está tudo interligado. Essa segurança faz o paciente se posicionar diferente. Parabéns. Eu tive coragem de não agradar muitas pessoas. Gratidão ao que você me deu, está fazendo todo o Tá conjunto gostando da... do livro? Sim, Tá sim. gostando? Não terminei de ler ainda, porque a gente estuda. Comprei alguns livros do Ernesto Garcia, comprei livro do Piccolo e estou mergulhando nos estudos. Mas o Coragem de Não Agradar, ele pontua, né? Como é importante você se ver. E foi interessante que na live eu fiz uma pergunta sobre quem forma os tesouros, né? Quem responder vai ganhar um livro. Olha que legal, né? Aí a Estela respondeu, foi no Natal, né? Foi um pouquinho antes do Natal, fiquei preocupado se ia chegar ou não para o Natal. Início de dezembro de 2020, você vê, né? Olha que mudança. Foi um presente de Natal maravilhoso. Você começou o diagnóstico de ouro em dezembro. Foi. Olha que legal, a gente está em final de abril ainda, né? Pouquíssimo tempo, e já tem uma transformação tão bonita. Aí eu falei, nossa, nada é por acaso, né? Aí você ganhou, tá bom, Coragem de Não Agradar, vou colocar no correio e vou te enviar. E aí, ó, agora o resultado do livro. Você vê que o livro é mais uma pecinha no quebra-cabeça, né? Sim, sim. O resultado da sua sintonia. Acho que quando a gente encontra a verdade dentro de nós e é útil, respeita essa verdade, tudo conspira ao favor. Por isso que eu não acredito muito assim, a crise vai fazer a minha queda. Não. Se eu encontrei aqui e se eu sou útil, não tem. Você cria um mundo paralelo. Então, a gente vive num mundo paralelo. Nosso mundo não tem essa crise que está aí, a gente está crescendo, eu vejo vários profissionais cada vez ganhando melhor, mas aqueles que realmente aceitam o desafio, né, lutam e vão na essência. Então estamos de mãos dadas para um fortalecer o outro e seguir esse processo. Que você tenha essa luz aí, mantendo o atendimento sempre, aos pacientes aí de Sorocaba, tudo de bom para você. E obrigada pela confiança, desde lá de dezembro, né, até hoje, e todas nós somos úteis à medicina chinesa, que está muito além de nós, tantos antepassados, né, 4.000 anos, e a gente aqui no Brasil seguindo todo esse ensinamento tão rico que compreende qualquer doença. Muito obrigada, um beijo bem grande, pode contar comigo. Sou eu que agradeço. Beijo. Beijo, Raquel.